Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nesse domingo, dia do Senhor, celebramos a Páscoa de Cristo na alegria da escuta de Sua palavra e na ação de graças por Sua ressurreição. Hoje nos unimos a toda a igreja que celebra o Dia Mundial dos Pobres, recordando que somos uma comunidade de fé que ama, não com palavras, mas com obras. Celebramos este dia recordando que Jesus se identificou com os pequeninos e miseráveis e nos afirmou que seremos julgados quanto às nossas obras de misericórdia. Então, unamo-nos nossa fé, nossa esperança e nossa caridade, celebrando este dia do Senhor. Então, a primeira leitura está em Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3. Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Então, com o fim do ano litúrgico se aproximando, a liturgia toma para si o tema das realidades últimas. O trecho de hoje da profecia de Daniel revela-se a nós como um texto apocalíptico. Afirma-nos que no fim dos tempos a verdade se manifestará como o horizonte da história. Despertarão uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Os ímpios serão rejeitados, os justos serão acolhidos e recompensados e brilharão como as estrelas por toda a eternidade. E agora falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 10, versículo 11 a 14, depois o versículo 18. Hebreus capítulo 10, versículo 11 a 14, depois o versículo 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva aos que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Então, aqui na segunda leitura, na carta aos Hebreus, diz o seguinte: com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Então, aqui, a carta aos Hebreus fala que Jesus deu a sua vida para nos salvar dos pecados. Então, que nós possamos, ele deu a sua vida por nós para nos salvar dos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos anunciar essa boa nova a todos e dar testemunho, né, do Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 13, versículo 24 a 32. Marcos capítulo 13, versículo 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem já está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, no Evangelho, segue-se a mesma reflexão da primeira leitura, com um trecho que nos relata o fim dos tempos. A vinda gloriosa de Jesus será acompanhada de sinais do cosmos e da natureza. Depois, na parábola da figueira, o Senhor diz aos seus discípulos da necessidade de estarem sempre preparados, pois ninguém sabe nem o dia nem a hora do retorno de Jesus.
Então, o caminho do seguidor de Cristo também se caracteriza por uma espera vigilante e esperançosa, discreta e atenta, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.